Olá, futuros policiais militares do Paraná. Hoje vamos passar para vocês uma orientação sobre uma análise detalhada, mas de forma objetiva, sobre a avaliação psicológica da Polícia Militar do Paraná. A banca de vocês, a banca IBFC, ela já tem um histórico de cobranças de concursos, né? Férias policiais e também aplicações de avaliação psicológica. Inclusive, tivemos a oportunidade de estar com essa banca do Paraná para a Polícia Científica no Paraná, e agora a oportunidade de apresentarmos mais uma vez esse trabalho para a Polícia Militar do Paraná. Nesse vídeo nós vamos tratar de alguns pontos específicos que eu vou até mostrar para vocês aqui, para deixar mais deixar mais fácil para vocês entenderem qual é o objetivo desse vídeo. Nesse vídeo vamos falar então sobre a convocação, que é de caráter eliminatório. Você vai entender quem é chamado para o psicotécnico, algo bem objetivo, nada que vocês já não saibam, mas vamos tratar de alguns pontos interessantes. A base e as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, a resolução que está vencida e a que está em vigor hoje, que é a 08 de 2025, a banca acabou deixando passar essa, tá? Estou dando essa moscada, não foi só a banca de vocês, a IBFC, outras bancas também fizeram isso. A resolução foi renovada e, infelizmente, a banca aplicou a avaliação de resoluções vencidas, mas segue o baile, já não tem muito o que se fazer essa altura do campeonato. Tipo de teste aplicado, critério de análise e quais são os testes que costumam aparecer na banca IBFC. Vocês vão saber quais testes que caem na banca IBFC, quais são os principais parâmetros dela, qual é o caráter eliminatório para ser aprovado. Aquela pergunta que o aluno faz: reprovar em um teste, eu estou eliminado, reprovar em uma característica. Calma, a banca ela explica isso em edital. A gente só precisa entender esses parâmetros, beleza? Então, aqui, ó, o que a banca realmente avalia? Os aspectos cognitivos e de personalidade, as principais causas de reprovação, faz lá para vocês, os cuidados e orientação antes, durante a aplicação e o resultado de apto, inapto ou ausente, que pode ser o caráter de eliminação. Então, pessoal, acompanhe esse vídeo até o final. Eu vou trazer para vocês orientações específicas e muito importantes, como ninguém costuma trazer, e também deixar na descrição do vídeo aqui um link tanto para o grupo de WhatsApp, onde nós estamos com orientações, trazendo informações para vocês, e também para você que quer garantir sua aprovação de uma vez por todas, vamos deixar o link da nossa plataforma de curso, onde você vai aprender como desenvolver todos esses testes e não ter a mínima possibilidade de reprovação, tá bom? Então vamos seguir o nosso vídeo aqui. Então, convocação, será convocado para avaliação psicológica quem for apto no teste físico. Então, passou no TAF e aí prepara para a próxima, que é a avaliação psicológica. Então, a avaliação psicológica, olha aqui, ó, de caráter eliminatório. Para ingresso na Polícia do Paraná, Polícia Militar do Paraná, tem caráter eliminatório e será realizada por psicólogos com registro no Conselho Federal de Psicologia. Ou seja, não tem registro no Conselho, não pode aplicar. Só que isso aí gera um certo problema. Por quê? Às vezes tem pessoas registradas no Conselho Federal de Psicologia que nunca teve experiência de aplicar testes psicológicos. Assim como ramos do direito, a aplicação de testes é um ramo da psicologia e basta ter registro no Conselho Federal de Psicologia e subentende que esse indivíduo já tem a capacidade de aplicação. E muitas vezes eles acabam confundindo mais o candidato, dando orientações erradas, como já vimos diversas vezes, não é algo raro, diversas vezes, complicando mais a vida do candidato, e o candidato, infelizmente, acaba sendo eliminado e, infelizmente, perdendo o concurso. Então é para isso que nós estamos aqui, para orientá-los, perfeito? E sigamos aqui. Base legal e os instrumentos. Ó, avaliação psicológica. Veja, pessoal, nós trouxemos da seguinte maneira: a parte do edital e uma explicação objetiva para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, ó, a avaliação psicológica será realizada em conformidade com as normas do Conselho Federal, blá, 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 usando os critérios e os instrumentos aprovados pelo SATEPS. O que isso quer dizer? Ó, a banca só utilizará testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e listado pelo SATEPS. Isso impede impede o uso de instrumentos sem validade científica. Vamos traduzir tudo isso aqui. Primeiro, quando os testes eles são obrigatoriamente utilizados pelas bancas
quando são aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, o SATEPS, impede que a banca crie testes psicológicos e aplique qualquer teste. Então, todos os testes aplicados para vocês, necessariamente, terão que ser testes já aprovados por um conselho e esses testes já editados. Então, a banca ela simplesmente consegue comprar o direito de aplicação. Isso mostra uma boa vantagem, porque esses testes eles não podem mudar o gabarito. Então, se você treinar certinho, no dia da avaliação psicológica, é só fazer o que é preciso, fazer aquilo que você treinou, que você já vai com o gabarito da prova na cabeça. Beleza? Continuando aqui. Então, quais os exemplos de testes que podem ser aplicados? Veja, teste de personalidade, bateria fatorial de personalidade, IFP2, NELPI, EATA, palográfico, TEACO, TEAD, AC-vetor, G36, TRI, Beta 3, códigos, Beta 3 matricial, TPIC, TMR. Quais desses testes já foram cobrados pela banca IBFC? Melhor, quais não foram cobrados até hoje? IFP2 não foi cobrado. Desses aqui, o TRI ainda e TPIC também não. Isso por não ter sido cobrado. Ela não vai cobrar? Não, isso não significa que ela não vai cobrar. Mas todos esses testes aqui, a banca IBFC já aplicou em determinado momento. Além desses, tem muitos outros que ela já aplicou também. Tanto de atenção, tanto de memória, tanto de inteligência. E que você, candidato, pode se preparar. Se você não tiver conhecimento desses testes, na hora ali a coisa aperta, tá bom? Vamos lá. Então, uma observação, ó. Mesmo que o edital cite a resolução 02/2016, ela já foi revogada pela resolução 08 de 2025, publicada em 30 de 4 de 2025, que é a norma em vigor. Então, temos esse pequeno impasse, porque a banca é como se você estivesse sendo regido por uma legislação revogada. Assim, é como se fosse... Não, é exatamente isso. Por exemplo, se você está fazendo uma prova de direito penal e aquele código penal esteja vencido, revogado e o próximo traga vantagens diferentes, outras orientações, traga, por exemplo, dosimetria da pena diferente, e se você responde com aquela dosimetria anterior, qual que está certo? Então, assim, isso aí foi um erro gravíssimo da banca IBFC. Mas não se restringe só a ela, outros também. Então, sobre fontes de informações, sobre... Olha isso aqui. Ai, pessoal, muita atenção nisso aqui. A banca trouxe isso aqui, ó. Muito cuidado, tá? A banca deverá basear sua decisão em testes aplicados, né? E registros obtidos, apresentados pelo candidato. Cara, veja só, a decisão do resultado não vem só dos testes. Comportamento durante a aplicação também conta. Por exemplo, impaciência, indisciplina, atraso, desrespeito às regras podem ser interpretados como os indícios de traços incompatíveis. Veja bem, já vimos situações de candidato ele já saber como se faz, como se resolve os testes e o psicólogo ensinar errado. Cara, o psicólogo que aplica não é o mesmo que corrige. Se você sabe, se você aprendeu como deixa ele ensinar errado. Deixa ele ensinar errado. Quem treinou e quem sabe como é que resolve, faz do jeito que sabe. E aí entrega para ele. Porque ele acabou a prova ali, ele vai entregar aquilo para a comissão, para os responsáveis e vai embora. Você fica na sua. Candidatos que já sabiam dessa situação, sabiam que o psicólogo estava errado, começou a bater boca com o psicólogo. E o psicólogo que eliminou o candidato. Mas assim, quem está errado? O psicólogo, de certo modo. Tá errado? Ele está ensinando coisa errada. Mas assim, cabe ao candidato ficar batendo boca? Não. Então a IBFC está começando a criar esse tipo de defesa, ok? Agora, certas coisas, por exemplo, o que a IBFC fez no Rio Grande do Norte? Ela mandou os candidatos aplicarem testes de palográfico à caneta. Isso é proibido. Os candidatos fizeram o teste à caneta, entregaram para ela. Resultado, esses candidatos estão até hoje na justiça e não voltaram. Estão todos reprovados. Alunos nossos falaram, doutor, eu vou fazer a lápis mesmo. Vou fazer a lápis. Aí, mas não pode. Então chama a coordenação. Chama a coordenação falou, não, realmente tem que ser a lápis. Não pode ser a caneta.
beleza. Mas sem bater boca, sem qualquer tipo de atrito, senão ela está começando a criar esse mecanismo de defesa. Então, sobre os documentos exigidos, o candidato deverá comparecer, municido de documento original, com foto, caneta azul, lápis, número 2. Bom, caneta azul, isso aqui geralmente é para a maioria dos testes. Lápis 2B, significa que pode aplicar o palográfico. Professor, só porque pediu o lápis, ela aplica o palográfico? Não. Por exemplo, na Polícia Penal do Acre e na Guarda Municipal de Manaus, Banco BFC, os candidatos levaram lápis, pediram o lápis no edital mais um copia e cola, chegaram lá, não foi aplicado o palográfico. Mas isso não significa absolutamente nada, ok? Então, essa exigência evita fraude e garante a padronização, tá? Inclusive, usar lápis diferentes do número 2, como 4B e 6B, pode invalidar o teste palográfico, pois altera o contraste e a precisão dos traços. Então, pessoal, é lápis número 2. Qual é esse lápis número 2? Esse lápis 2 normal que a gente utiliza em escola. E pode ser HB, 2HB, 2H, 2B, tanto faz, desde que seja número 2. O que não pode é ser 4, 6, ok? Cuidados antes da avaliação: dormir bem e se alimentar adequadamente, evitar bebida alcoólica. Pelo amor de Deus, né? Concurso da sua vida, você não vai encher o rabo de cachaça, comer porcaria para chegar lá no dia, dar uma diarreia e se cagar dentro da sala, né? Então, atenção e raciocínio dependem muito do funcionamento fisiológico. Claro, você está com vontade de cagar, você vai conseguir pensar? Meio difícil, né? Só pensa em não cagar na sala para todo mundo ver. Então, ó, fadiga e má alimentação reduzem o desempenho em testes como teste de atenção, né? O vetor ou o G36, raciocínio. Bom, então, condutas no dia da aplicação. Vamos aqui para o item 8.5.7. Seguir as instruções, não sair da sala, não levar material impróprio e respeitar o tempo de prova. Pessoal, se você tem suas apostilas, deixa esse trem ou no carro ou deixa essa bosta em casa. Se bem que nossos candidatos, nossos alunos, a gente treina eles por joguinhos online. Basta ter ali um aparelho, um celular, um tablet, não precisa mais nem de papel para fazer esses treinos, a não ser o teste de atenção e palográfico. Mas os demais não precisam. Então, evitem. Não leve esses materiais para ter problema. Respeitar o tempo de prova. O que é respeitar o tempo de prova? O psicólogo falou, acabou o tempo, deixa aquela porra. Não vai lá arriscar mais um para aumentar, que às vezes esse um pode trazer prejuízo. Então, a avaliação psicológica é coletiva e controlada, tá? Qualquer desvio de conduta, como conversa, saída sem permissão, uso de celular, pode resultar em eliminação imediata. É na hora, tá? Alterações temporárias não serão consideradas alterações socioeconômicas, físico, psíquica ou biológica temporária. Isso aqui é o item 5.8 que traz. O que significa? Se o candidato estiver doente, estressado, em crise emocional no dia da prova, isso não será justificativa para o baixo desempenho. Por isso é essencial estar em equilíbrio físico, mental, antes da aplicação. Ou seja, você está indo para o seu avaliação psicológica. Se você for assaltado no meio da rua, se for passar mal, dar uma diarreia, dar uma dor de barriga, se cagar todo, alguém brigar com você, passar raiva, tomar um chifre, isso aí não altera nada. Ah, professor, eu cheguei lá, expliquei para a psicóloga que aquela noite eu estava com problema e não dormi bem. Foda-se, então nem aí, beleza? Só para saber. 8.5.9, seleção dos instrumentos. A banca examinadora possui faculdade de escolher quais instrumentos psicológicos serão utilizados na seleção dos candidatos, compatíveis com os parâmetros do perfil profissiográfico estabelecido pelo cargo pretendido, havendo, contudo, olha aqui, a obrigatoriedade de avaliar. O que significa isso? Pessoal, existem diversos testes psicológicos, tanto de questionário, tanto de teste de raciocínio, teste de memória, teste de atenção, diversos. A banca, por exemplo, a IBFC é uma banca que tem diversos testes, bastante teste mesmo. Não é igual a banca IDECAN antigamente, que só tinha 2 testes, só aquilo que ela aplicava. Ela não, tem diversos testes. Então ela varia diversas vezes em alguns testes, mantendo o núcleo, mas variando. Agora, apesar dela poder escolher diversos instrumentos, ela tem a obrigatoriedade de quê? De avaliar todas as características restritivas ou impeditivas elencadas, que vai ser mostrado daqui a pouco, pelo menos uma capacidade atencional das elencadas. Por quê? Tem atenção
dividida, atenção concentrada, atenção alternada. Então, ela é obrigada a avaliar todas as restritivas e impeditivas. Por exemplo, de atenção, dessas três, pelo menos, aliás, são quatro, tem a difusa também. Ela tem que avaliar pelo menos uma dessas, elencar uma, por exemplo, escolher atenção concentrada, elimina as demais, basta isso. Ela pode colocar atenção dividida e concentrada? Pode, mas ela pode optar pelo menos por uma, deve, né? Inteligência geral, pô, tem diversos testes de inteligência geral, TRI, TRL, G36, beta 3 matricial, beta 3 códigos, diversos. E aí ela tem que escolher apenas um. Ela pode escolher mais de um? Pode, mas pelo menos um ela deve avaliar essa característica. Ó, pelo menos uma habilidade específica elencada. Que é, por exemplo, testes que tratam de memória, testes de inteligência. Então, isso aqui é habilidade específica. Pelo menos metade dos traços de personalidade elencado. Ou seja, existem diversos fatores. Tem um teste, por exemplo, o NeoPI, ele trata de 30 características. Então ele é bem abrangente. Ou seja, a banca ela tem que, das características, pelo menos a metade ela elencada no edital, ela deve avaliar. O teste, por exemplo, pode avaliar todas, mas ela vai selecionar quais características dessas descritas ela irá escolher, beleza? Então veja, a banca pode escolher quais testes usar, mas precisa cobrir todas as dimensões principais. Por exemplo, ó, atenção, ela pode usar o TA, ela pode usar o CTA, AC, pode usar o vetor para avaliar uma dessas características. Para inteligência, o G36, o beta 3 matricial, o TRI. Para personalidade, ela pode usar o BFP, ela pode usar o IFP2 e ou palográfico junto a esses testes. As características restritivas, quais são as características restritivas? Veja, impulsividade, agressividade e estabilidade emocional, entre outras. Dentro desses testes aqui, ó, de personalidade, ela consegue avaliar essas características, perfeito? Então vamos aqui, pessoal, ó, dando continuidade. De acordo com os resultados de cada instrumento, a banca examinadora procederá à análise conjunta dos testes de forma dinâmica. Isso é o que ela diz. Vamos ver se na realidade ela vai fazer isso, porque no Rio Grande do Norte ela não fez. Observando orientações e parâmetros contidos nos respectivos manuais técnicos, a fim de relacionar a profissiografia do cargo. Então, veja bem, a banca ela deve fazer uma análise conjunta. Olha só, análise conjunta é medir a quantidade de testes e quantas habilidades cognitivas e também de traços de personalidades, restritivos e impeditivos, foram elencados, avaliados e ter um resultado. No Rio Grande do Norte, a banca IBFC, infelizmente, sacaneou. O candidato reprovou em um teste, ela eliminou o candidato. Ela justificou a seguinte situação: nós avaliamos conjuntamente, mas se ficasse um, estava eliminado. Isso é totalmente fora de mão. Mas, infelizmente, pessoal, a galera reprovou e não voltou, tá? Então, aqui ela fala que a banca deve zelar pelos princípios, competência, técnica profissional, blá, 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 da aplicação quantitativa e qualitativa. Esperamos que isso seja mesmo. Então, vamos ao item ponto 10. Perfil profissiográfico. As características que compõem o perfil profissiográfico do cargo de soldado serão avaliadas conforme parâmetros cognitivos e de personalidade. Esse é o mapa psicológico, né, do soldado. A PMPR define o que considera aceitável ou não dentro de cada dimensão. Então vamos entender, ó, quais são os aspectos cognitivos, ó, as características que compõem esse perfil profissiográfico falado aqui. Veja, atenção concentrada adequada. Adequado é igual médio, por exemplo, dentro de um parâmetro médio, tá? Médio. Atenção sustentada e atenção dividida adequada. Bom, esses aspectos cognitivos, como vocês já viu eu mostrar para vocês, apesar dela trazer, veja, atenção concentrada, atenção sustentada e atenção dividida, ela pode escolher apenas um, por exemplo, optar pela atenção concentrada, porque é o que diz aqui, ó. Deixa eu deixar isso aqui mais limpo, ó. Todas as características, aqui, ó, pelo menos uma capacidade de atenção atencional elencada. Aqui estão elencadas 3 capacidades. Ó, sustentada, concentrada e dividida. E aí ela vai optar por uma dessas, tá, ok? E aqui ela diz aqui, ó,
Ó, não podendo apresentar, o adequado, tá? É o médio, não podendo apresentar resultado abaixo da média populacional oferido pelo instrumento utilizado. Então veja, o candidato não pode ter desempenho abaixo da média populacional. Isso significa pontuação inferior, por exemplo, ao percentil de 25% em geral. Percentil 25% significa que o candidato teve um desempenho igual ou superior a 25% dos participantes da amostra normativa, ou seja, ficou no limite inferior à média populacional. Isso aqui é só um conceito, tá? Então, usando como exemplo beta 3 matricial, que é um teste de 25 itens realizado em 5 minutos. Veja, se o candidato faz até 8, abaixo do percentil 25, o desempenho é insuficiente. Se ele faz de 8 a 14, fica entre 25 e 50, o desempenho mediano. Isso aqui é o adequado, que ele fala lá. Adequado. Adequado ou médio. Médio. Se o candidato, por exemplo, acerta 14 questões de 25, então ele está dentro desse perfil exigido. De 14 a 20, um bom desempenho, e de 20 a 25, desempenho elevado. Okay? Então, veja, testes comuns da banca BFC. Isso aqui é o que a galera mais pergunta. Professor, qual você acha que é o teste que a banca BFC pode cobrar? Então está aqui, caralho. Atenção, quais foram os testes mais cobrados por ela? TEACO, AC-vetor, TEAD. Esse aqui, menos frequência, mas esse aqui e esse aqui, com muita frequência. Teste de inteligência, G36, menos frequência. Agora, o beta 3 matricial, muito frequente, muito frequente. Memória, ó, ela cobrou já muito, mas isso aqui está vencido no momento, mas deve logo voltar a valer, validade, é o MVR. Cobrou em Goiás agora o memória de face, cobrou no Acre também o TMR, e o TMR agora está válido, ele estava vencido e agora ele está válido. Vamos então entender sobre inteligência geral, ó. Inteligência não verbal geral adequada também, dentro daquilo que nós passamos, não podendo apresentar abaixo da média populacional, que é ali os 25 percentil, e habilidades específicas. Ó, veja, dentro desses elencados aqui, ela pode escolher pelo menos um, não é isso? Então veja, ó, raciocínio espacial, ela não costuma cobrar, raciocínio abstrato, sim, esse aqui é o que ela mais cobra, raciocínio abstrato. Então, prepare-se que provavelmente vem raciocínio abstrato. Numérico também, basicamente ela não usa. Matricial, muito cobrado. Matricial. E memória, com certeza ela vai cobrar um de memória, mas com certeza, provavelmente, memória de face. Fluência vocabular, muito difícil ela cobrar. E julgamento também, mais difícil dela cobrar. Então, dentro desses testes, ela pode basicamente vir ou com raciocínio abstrato ou matricial, que é o que ela vem cobrando nos últimos tempos. Nos últimos tempos que eu digo a vida toda, praticamente, dela, tá? Então, vamos aos traços de personalidades exigidos, 8.5.10.2. Sociabilidade, extroversão, realização, organização, necessidade afetiva e controle. Então, ó, esses traços são avaliados com teste de BFP, IFP2, NEL, palográfico. A PMPR busca candidatos com equilíbrio emocional, controle e capacidade de conviver em equipe. Então, olha os traços de personalidade trazido aqui, ó. Sociabilidade, não podendo estar negativamente exacerbado ou muito diminuída. Não pode, a sociabilidade, ó, não pode estar negativamente exacerbada ou negativamente muito diminuída. Então, é dentro de uma média, ali, ó, dentro de uma média. Extroversão, não podendo apresentar resultado abaixo da média, ou seja, da média acima, entre médio e até muito alto. Realização, não podendo estar abaixo da média. Necessidade afetiva, não podendo estar abaixo também. Necessidade de organização, resultado abaixo, tem que ser acima. E necessidade de controle emocional. Muito fácil resolver isso aqui também, tá? Então, ó, descontrole emocional, impulsividade, agressividade não pode estar exacerbado ou muito diminuído. Ou seja, essas características são as que mais reprovam. O candidato com impulsividade acentuada no palográfico, o autoneuroticismo no BFP pode ser considerado inapto. Professor, como é que eu descubro se eu tenho isso ou não? Pelas respostas. É para isso que tem o curso que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, para que você consiga ter uma orientação necessária e simplesmente seja aprovado nesse teste sem dificuldade. Então vamos aqui entender sobre as características restritivas ou impeditivas.
Ó, descontrole no ajustamento emocional, não podendo estar negativamente exacerbado ou negativamente diminuído. Isso aqui tem que estar dentro de uma média, tá? Impulsividade, também dentro de uma média. Não pode estar muito diminuído. Isso aqui é o descontrole, tá? Ele não pode estar, ele está falando muito diminuído, ou seja, quando falar de impulsividade, a impulsividade sim, ela tem que estar baixa. A impulsividade tem que estar baixa, porque aqui é o descontrole da impulsividade. Ele não pode estar baixo. Mas a impulsividade, ela sim tem que estar baixa. E a agressividade. Isso aqui é como se fosse não agressivo, tá? Descontrole da agressividade. Também não pode estar diminuída. Porém, a agressividade, ela tem que ter um padrão adequado, que nós vamos ensinar você também como ficar nesse padrão. Então, sobre o conceito final, veja, para estar apto, perfil compatível, inapto, perfil incompatível e ausente não apareceu lá. Então, somente apto segue no concurso, o inapto pode seguir, né, solicitar a entrevista devolutiva, se cabível, recurso assistido por um psicólogo. E ele diz aqui no item 5.14, a inaptidão não estabelece existência de transtornos mentais. Então, somente indica que o avaliado não atendeu à época dos exames os parâmetros do perfil profissionográfico exigido para os exercícios da função do respectivo cargo pretendido pela Polícia Militar do Paraná. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: você reprovou, você não é doido. Aqui os caras ficam doido, anda de na cara, dá-lhe uma mãozada, deixa de ser burro. Isso aqui não é para verificar se o cara é doido, não. Isso aqui é para verificar nada. Isso aqui é para fazer uma avaliação simples ali, que se o candidato não souber aonde marcar o X na questão certa, ele tá errado, e a banca, para se defender, ela vai dizer isso, cara. Ela vai dizer o seguinte: você não é doido, você não adianta você reprovar e vir com um laudo mostrando que você tem todo as suas funções cognitivas, emocionais, padrões. Não adianta. Isso aqui é para saber se naquele momento você respondeu a questão certa. E se você não treinar e aprender a fazer a questão certa, você está no salvo. Basicamente é isso. Entendeu? E atestado psiquiátrico. Ah, pessoal, muita atenção. Olha só. Poderá ser solicitado atestado psiquiátrico descritivo ou conclusivo. Item 5.14.1. Explicação. Se houver dúvidas sobre a saúde mental, a banca pode pedir avaliação médica complementar. Isso não implica eliminação automática, serve apenas para esclarecer possíveis sinais clínicos. Ou seja, o candidato que passou na avaliação psicológica e futuramente, às vezes, não apresenta algumas situações de normalidade e a banca pode solicitar. Também isso não vai implicar em nada, tá bom? Então, veja, nos casos em que algumas fontes fundamentais ou complementares de informação do processo de avaliação psicológica indicar traços de patologias relacionadas a transtornos mentais, será requisitado ao candidato a apresentação de atestado psiquiátrico na fase do exame psicológico, não sendo critério de inaptidão na fase de avaliação psicológica. Atestado psiquiátrico, quando solicitado, deverá ser descritivo e conclusivo, quando as patologias relacionadas aos transtornos mentais derivadas de consulta psiquiátrica realizada por médico especialista, com RQE ou documento comprobatório de sua especialidade. O resultado da avaliação psicológica será decorrente de análise dos aspectos apresentados pelo candidato no momento da avaliação psicológica. Bom, mas veja bem, imagine que você é um candidato que teve problema no exame médico. No exame médico. Pode até ser solicitado. Mas se você passar na avaliação psicológica, você pode ser reprovado lá no exame médico. Na avaliação psicológica, você está apto, porque você apresentou no dia a característica exigida. Então, ele não pode simplesmente pegar você e reprovar. Agora, porque você apresentou problemas de transtornos psiquiátricos no exame médico. Mas para tudo tem um jeito. E a gente explica esse jeitinho se você estiver aqui com a gente, tá bom? Então, pessoal, vou deixar aqui para vocês na descrição o nosso curso e também o grupo de WhatsApp. Vem com a gente. Isso aqui foi só uma prévia daquilo que vocês podem conhecer sobre nós. Contem conosco que nós vamos garantir essa aprovação sua na Polícia Militar do Paraná. Um abraço, fiquem todos com Deus.